Olá, Silvio, tudo bom com você? Tudo bem, obrigado. E você, como vai? Tudo bem. Apesar desse vídeo, né? Porque para além de ultrapassado esse discurso, né? Eu ainda fico em dúvida se alguém compra esse tipo de narrativa. Mas, enfim, eu acho que essas últimas notícias, queria começar por aí, né? Que a gente trouxe, dão uma amostra da situação hoje, né? Então, a gente tem ali os números dos CACs, né, um número que explodiu. A gente tem as articulações políticas desse grupo, né, pró-armamento, e a gente tem um vídeo como esse de um policial nas ruas fazendo, de certa forma, ali campanha. Né? Tudo isso dá essa amostra do que é esse exército que foi, de certa forma, constituído por Bolsonaro, inclusive, que está fazendo campanha na rua. Né? Eu acho bastante preocupante esse cenário. Como que você vê isso, Silvio? Olha, são manifestações de um mesmo processo, né? Quando você fala, por exemplo, dos grupos de extrema-direita armados na sociedade civil, é isso que os CAC são, na maior parte deles. Eles são pró-Bolsonaro, eles são compostos por policiais também, enfim. Né? Eles estão entrando num campo que é um campo de formulação de políticas. Quando essa associação pró-armas apresenta sua bancada, vamos dizer assim, de candidatos, eu fui dar uma olhada no que é a pró-armas. E ela se declara uma associação para produzir conteúdo sobre questões políticas, filosóficas, jurídicas e técnicas sobre o acesso civil às armas de fogo. Né? E o compromisso dela é curioso, é restaurar a liberdade para a legítima defesa, é construir um país livre. Né? E essas candidaturas, elas pretendem montar uma bancada de policiais, de instrutores de tiros, que são os candidatos. Tem também página no WhatsApp, no Telegram. Né? E essa curiosa discussão sobre a liberdade, que, aliás, é um endosso ao discurso do Bolsonaro também, né? É a liberdade de poder portar armas e se defender. Se defender de quem? Portar armas Sim. já tem vários estudos, aliás, numerosos estudos, que dizem que se você tiver armado e tentar se defender, você tem mais riscos de morrer do que se você aceitar o assalto ou qualquer coisa assim. Né? Então, o que nós estamos vendo nesse caso do ProArmas e dessa bancada que quer se constituir no Congresso, na Câmara dos Deputados, é isso, são grupos de extrema-direita armados que têm um espaço legitimado hoje na sociedade civil, não têm controle sobre o porte das suas armas, que deveriam ser controladas, porque ele só pode ir para o clube de tiro, agora ele pode andar com ela para baixo para cima, né? E isto é uma base de sustentação política, vamos dizer assim, dessa extrema-direita fascista que está no governo. Né? Esse é um lado da questão. O outro, que é a fala do PM de São Sebastião, eu fico perguntando assim, onde é que ele aprendeu esse discurso? Na verdade, quem doutrina a PM? Porque isso de comunismo é uma coisa muito velha, foi usada sempre para intimidar os pobres, botar medo neles, dizendo: olha, a sua casa eles podem tomar, você não pode ficar do lado deles. Né? O que é uma articulação rasteira, vamos dizer assim, não é elaborada, é para botar medo, mas Sim. levanta a questão. A PM está sendo treinada, está sendo doutrinada para falar sobre o comunismo, para combater o comunismo? Aliás, onde é que está o comunismo no Brasil? Entende? Né? Quer dizer, qual é o perigo que ele está enfrentando? Os governos do PT confiscaram propriedades, tiraram os bens dos. Não, né? Então nem dá para chamar o governo do PT de comunista, né? Nem o comunismo é isso que ele está dizendo. Teoricamente, o comunismo é a defesa do interesse comum. Né? E isso é demonizado, é criticado. Por quê? Porque ele ataca as diferenças, ele ataca a desigualdade, ele ataca os privilégios. Eu não estou aqui fazendo a defesa do comunismo, mas a doutrina comunista ela é muito interessante, porque ela diz assim: nós precisamos criar uma sociedade
onde a riqueza produzida seja compartilhada por todos, o que não acontece no Brasil. Né? Então, a primeira questão, né, é essa má formação dele. Quer dizer, esse PM aí, ele está reproduzindo uma fala que ele nunca elaborou. Então, onde é que ele aprendeu isso? Junta com os treinamentos da PM para subir em favela, para demonizar os pobres, para atacar os jovens negros, isso tudo tem que ser revisto, porque é uma doutrina que não cabe num espaço democrático. Nós estamos convivendo com isso desde o período da ditadura que terminou em 85, 64, né? Quer dizer, e não conseguimos mexer na formação da PM, que tem uma autonomia e tem uma doutrina que é perigosamente falsa, é mentirosa, mas ela coloca, né, o adversário como inimigo a ser destruído. Tanto é que ele está falando, olha, se vier o comunismo, vocês vão perder a sua casa. Ou seja, defenda a sua casa e lute contra o comunismo e lute então contra, né, os governos que pretendem enfrentar a desigualdade. É uma questão muito delicada. A PM não pode ficar formando gente desse jeito. Olha, como ele teve acesso a esse tipo de discurso, o meu chute é que é via WhatsApp, né? São essas narrativas que rodam no WhatsApp, que não tem pé nem cabeça, esse monte de fake news que parte, principalmente o eleitorado bolsonarista, compra, né, sem qualquer tipo de questionamento. E acho que tem muito a ver com isso que você traz do medo, né, botar medo na população. Então, olha, o comunismo vai atacar a sua propriedade privada, trabalha nessa base do medo, né, com essa narrativa do medo. Mas é isso, é um discurso vazio, que não tem amparo nenhum na realidade, mas continua sendo disseminado de certa forma. Bom, Você dito está isso, vamos sendo falar sobre generosa. PG. Não, Eu sempre. você está sendo generosa, porque você está falando, isso aí é coisa das redes sociais. E nós temos que prestar atenção que existem instituições que são muito importantes, como as instituições de segurança pública, né, que estão com um discurso desse dentro delas. Essa formação é inadmissível num espaço democrático, numa sociedade democrática. Nós precisamos questionar de fato, né, o que é que o PM está aprendendo no seu processo de formação dentro dos quartéis. Eu estava até aqui ouvindo a Cissa fica conversando comigo aqui também durante, né? E ela fala isso, que na verdade é uma mensagem que parte ali pelo WhatsApp, circula muito no WhatsApp, mas é o discurso de Jair Bolsonaro, né? Esse discurso também é sem pauta, sem ser pautado na realidade que Bolsonaro faz e para esse segmento dele mais radical e que É compra verdade. qualquer coisa que Bolsonaro diz, né? Tem É razão. verdade.